Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Professor Legramonte. Eu estava a mexer na minha biblioteca virtual no meu HD externo e eu encontrei essa imagem que, faz anos que eu tenho ela. Nossa, faz muito tempo, né? Eu nem sei quem que me forneceu, da onde que eu peguei, acho que é do tempo do Orkut, dos grupos de tarô lá do tempo do Orkut, se não me falha a memória. E aqui é uma mandala anual, mas ela não é aquela mandala que a maioria de vocês conhecem, né? Que a gente até vê muito aqui nessas toalhas, né? Personalidade, dinheiro, comunicação, família, trabalho, saúde, não. Essa é uma mandala mês a mês para você analisar de forma geral, mês a mês, na vida de uma pessoa ou na vida de um país, de uma cidade, de uma empresa. Como nós estamos começando o ano, eu vou fazer uma mandala para fazer a previsão geral do Brasil para o ano de 2026. E no centro nós temos uma carta que seria a carta tema do ano. Então nós temos a carta tema e mais uma carta para cada mês do ano, né? A técnica começa aqui em cima, geralmente na mandala astrológica Áries, e a gente faz assim na mandala astrológica dos setores, mas essa aqui não, é uma mandala mês a mês, ela vai no sentido do relógio, tá joia? Eu vou estar utilizando com vocês aqui, para poder até caber aqui na nossa tela, esse mini Legramonte Lenormand, ou seja, o mini baralho cigano ou o mini Petit Lenormand, né? Vendido pela loja Sorte Lenormand, tá joia? Então eu vou estar utilizando ele. Então como é que vai funcionar, né, a técnica? Então primeiramente eu vou começar a embaralhar e vou mentalizar que eu quero previsões mês a mês para o Brasil para o ano de 2026. Então vou mentalizando e no centro, no final, a carta tema. Então eu vou embaralhar e eu mentalizo que eu vou tirar de cima para baixo as cartas. Então eu vou embaralhando, vou mentalizando, eu vou pedindo quais as previsões mês a mês para o Brasil no ano de 2026. Sentir que já deu, eu paro. Então a primeira carta vai ser janeiro, né? Então vamos aqui. Saiu aqui a carta da âncora, então deixa eu posicionar bem para poder ficar legal aqui as cartinhas. Então nós começamos janeiro com a carta da âncora, então é um ano que ele começa ancorado. A âncora é uma carta positiva, então começa um ano trazendo já inicialmente uma energia de segurança para o país. Claro, não é aquela segurança total que todos nós desejamos, mas começa com a carta da âncora, que é uma carta de segurança, mas também é uma carta de esperança, sabe? A moça que fica no cais esperando a vinda do marinheiro, que é o amor dela. Então nós começamos nas energias. Para quem gosta do sincretismo com Umbanda, a âncora estará ligada à linha dos marinheiros, e quem toma conta da linha dos marinheiros é Mamãe Iemanjá. Então a gente começa pelo sincretismo Iemanjá, regendo o ano do Brasil, com a linha dos marinheiros. Marinheiros é trabalho, é segurança, é estabilidade e esperança, para quem gosta desse sincretismo, tá? Aí eu vou para a carta de fevereiro. Então, fevereiro nós já temos a carta dos ratos. É um mês de desgaste, um mês de perdas, né? Inclusive é o mês que vai ter o carnaval no Brasil em 2026. O carnaval será em fevereiro, né? Inclusive, quando teve em 2020 aquele problema que a gente não pode falar o nome aqui no YouTube, que é perigoso o canal ser até cancelado, mas foi depois do carnaval que espalhou aquele problema para o Brasil inteiro, né? Para mim foi um erro terrível não terem cancelado o carnaval e nós tivemos a quantidade de morte que tivemos no Brasil. Não quero fazer apologia política não, mas a verdade foi essa, né? Foi do carnaval que a coisa estourou. Então, não estou dizendo que vai ter de novo isso aí, mas
O carnaval é um negócio que mexe com muita energia pesada, negativa, tem muito roubo, tem muita prostituição, tráfico de droga. É um negócio complicado o carnaval no Brasil. Não estou falando mal do país, eu falo apenas relatando. Claro, tem o lado bom da diversão, da alegria, da brincadeira, mas tem tanta porcaria no meio. Mas, de forma geral, é um mês rato, é um mês complicado, um mês difícil, um mês de desgaste, um mês de roubo, um mês de perda. E março nós temos aqui a carta do caixão. Por estarmos falando de país, nós estamos falando, de repente, de uma morte que vai impactar o Brasil. Eu não vou fazer firula aqui com vocês. Ai, vai morrer um artista importante. Ai, vai morrer um político importante. Tá, então me dá o nome, aí o dia que a pessoa vai. Então, eu não vou fazer firula aqui como os idiotas fazem por aí, não. Então, o caixão é um mês triste. Então, só temos o rato seguido de caixão. O caixão, o rato, depois vem caixão. Então, nós temos um momento bem complicado aqui no Brasil, né? Muita tristeza, perda. No Brasil, às vezes, costuma ter alguns acidentes, né? Em barragens, coisas, barrancos, serra. Então, o Brasil costuma ter umas coisas assim complicadas, né? Como teve no Sul lá a inundação. Então, é um período assim para a gente tomar muito cuidado, mais ainda aqui no Brasil. E vamos agora para abril. Abril nós temos já o mensageiro. A gente fala que é a carta do cavaleiro, mas o correto é o mensageiro, na verdade, né? Em inglês, né, foi traduzido The Rider, né? O cavaleiro, o mensageiro, ou seja, é uma carta positiva, é uma carta que vem trazendo novidades, vem trazendo novas informações, né? Então, de repente, o que vai acontecer aqui depois vem algo bom para compensar o rato, perda, dificuldade, esse caixão que pode representar uma transformação muito dolorosa, mas necessária, tá joia? Para maio, mês das noivas, mês das mães, nós temos a carta aqui do homem ou a carta do cigano, né? Pô, professor, mas justo no mês das mulheres a carta não... Pois é, né? Mas aqui a gente tem que ver que é o seguinte, a carta do homem, ela é uma carta que ela fala muito de novas iniciativas, né? Inovações, pioneirismo, tá? Nesse sentido. A carta do homem ela é uma carta mais assim dinâmica, a carta da mulher é uma carta mais criativa, é uma carta de criação, de desenvolvimento, tá? Então aqui nós temos um ponto muito importante. Então a carta do homem também pode representar todos os brasileiros, independente do sexo ou do gênero, tá joia? É um mês que vai impactar muito e ela vem depois do mensageiro ou cavaleiro, né? Então vem essa mensagem, vai trazer alegria para o povo brasileiro, tá joia? Aí, aqui eu estou abrindo uma carta. Se você quiser depois, você pode puxar mais uma carta cada um para você ir afunilando a informação. Aí chegamos em junho. No mês de junho nós temos a carta da Lua. A carta da Lua vai falar de fama, de intuição, de mediunidade, né? Então é um mês em que o povo brasileiro está no mês mais mediúnico, no mês mais introspectivo, no mês que iremos trabalhar mais os nossos sentimentos. Alguns trabalharão de forma a ficarem mais felizes e outros estarão mais tristes. Chegando em julho, a carta do coração. Então, mês de amor, o mês de bons sentimentos, o mês de alegria, o mês que o coração estará mais feliz. Chegamos em agosto, né? Agosto chama agosto por causa de um imperador chamado Augustus, né? Nós temos a carta do livro. Então, agosto é o mês, o livro é revelação, segredos revelados, aprendizados, crescimentos para o país. Aí nós vamos para setembro com a carta dos lírios. Setembro nós teremos o mês dos lírios. É o mês de paz, é o mês de tranquilidade, é o mês de realização, é o mês de conclusão. Chegamos em outubro, carta da aliança, né? Lembrando que é um ano que tem eleição, geralmente a eleição é em novembro, então outubro vai ter um monte de aliança política. É um mês de muitos casamentos no Brasil, muitos contratos, né? Muitas parcerias, muitas uniões, tá joia?
Depois de outubro, então chegamos em novembro. E aí, em novembro, nós temos aí a carta da cobra, a carta da traição, né? Então, é um mês complicado, é um mês que possivelmente haverá eleições no Brasil. E aí, o bicho pega quando tem eleições, né? Algumas pessoas até brigam por causa de político. Então, a cobra é uma carta muito complicada, difícil, traições, emboscadas, né? E chegamos em dezembro, em que nós terminaremos o ano com a carta da estrela. A carta da estrela é uma carta extremamente positiva, que vem trazendo multiplicação, prosperidade, novas energias. Quer dizer, depois de um ano que a gente pode ter algo muito complicado no Brasil, entre fevereiro e março, a gente termina o ano com a carta da estrela. E para finalizar, a última carta é a carta tema do ano. O tema do ano é a carta do Sol. Então, a carta do Sol como tema do ano vem falar de um ano que a gente vai trabalhar o quê? O as de ouros dessa carta, que é as realizações materiais, iniciativa para realizar, é um ano de energia, é um ano de luz, é um ano de ir para a batalha, para o trabalho, para trabalhar as mudanças, fazer o que é preciso ser feito. Então, de forma geral, é um ano positivo, e mesmo com o rato aqui, com o caixão aqui. A lua vai obrigar a trabalhar muito aquilo que você escondeu de sentimentos. Mesmo aqui a cobra, a serpente com traições, problemas e emboscadas, a maioria do ano ela está positiva e a carta tema é o Sol. A gente sempre ouve dizer, o Sol nasceu para todo mundo, então não precisa ser ganancioso, tem espaço para todo mundo, tem lugar para todo mundo, então todo mundo pode estar aí seguindo em frente. De forma geral, é um ano de muita energia para que a gente possa realizar. Falando em energia, quem trabalha com energias alternativas, eólica, energia com placas solares, é o ano que o Brasil vai ter um bom desenvolvimento nesse campo de placas solares e energia eólica. Embora haja no Brasil uma campanha para não se desenvolver muito essa parte de energia solar, porque você tem empresas que exploram o petróleo e elas querem ter lucros, né? Hidrelétrica também terão bons desenvolvimentos. Então, assim, eu procuro olhar de uma forma equilibrada o que cada carta tem para dizer. Nós sabemos que todo ano acontecem coisas boas e coisas ruins. Geralmente, a mídia traz as catástrofes, porque parece que dá mais ibope filme de terror do que filme comédia romântica, né? Então, é muita catástrofe que trazem. Mas, de forma geral, será um ano bom. Então, aqui eu fiz as previsões para o Brasil para 2026, né, usando essa mandala aqui. Super simples, é mês a mês, como eu mostrei no final. A carta tema você pode fazer para você, pode estar fazendo para os seus clientes, para os seus amigos, seus parentes, tá joia? E aqui eu usei um baralho cigano Petit Lenormand. Você pode usar tarô, pode usar runas, pode usar sibila, pode usar Kipper, o que você quiser para técnica, tá joia? Então essa a gente vai mês a mês aqui trazendo a pontuação. Como eu disse desde o começo da criação do canal, que eu quero fazer cada vídeo de forma prática, que sirva para todos nós. Então eu trago o método, mas eu quero também estar trazendo aqui algo prático para a gente depois ir comparando. Então nós temos uma mandala, a gente pode ir mês a mês. O que aconteceu no Brasil de âncora? O que aconteceu no Brasil de caixão? Vamos aguardar. Então fevereiro e março aí, um mês aí, 2 meses que a gente tem que se atentar muito. Então ratos no espiritual tá ligado a espíritos obsessores, espíritos sofredores. No material tá ligado a doença, a contaminação, a roubo, né, ladrões. O rato é aquilo que rouba, aquilo que prejudica, aquilo que estraga. Agora, o caixão, ele sempre está ligado a términos difíceis. Está diretamente ligado à morte, aquilo que tem que se enterrar. Então, está ligado a términos para que aconteça uma transformação. Então, a morte, na carta do caixão, fala de grandes transformações duras, difíceis, com lágrimas, mas necessário. E olha que interessante aqui. Você tem a carta do caixão, que fala de fins difíceis e tristes, e logo em seguida você tem a carta número 1, ou seja,
Então termina algo muito forte aqui no Brasil em março, para em abril estar começando um novo ciclo para o Brasil. E outra coisa interessante, na astrologia, o ano começa dia 21 de março. Interessante você ter a carta do caixão em março e a carta do cavaleiro em abril, porque dia 21 de março termina o ano astrológico que começa Áries. A partir do dia 21 de março você começa Áries, né? Aí você vem Áries, você vem Touro. Então você tem o mês de março e abril, né, como início de uma nova fase. Então nós teremos algum término aqui no ciclo do Brasil para se começar um novo ciclo do Brasil. Então eu diria que o ano novo realmente do Brasil, ele começa depois do dia 20, então entre o dia 21 de março a 20 de abril é o ano novo do Brasil. E janeiro a gente começa com esperança de que haja mudanças para melhor no nosso Brasil. Eu não estou falando nem de política aqui, estou falando de forma geral. Política, segurança, estrutura, saúde, cultura, religião, tudo. Tá? Estou falando aqui de forma geral para vocês, tá? Eu me coloco sempre de forma imparcial. Nós que trabalhamos com leituras de oráculo, atendendo as pessoas, a gente tem que trabalhar de forma imparcial. Quando você é imparcial, você trabalha, você consegue passar a mensagem de forma verdadeira e correta. E uma curiosidade, quando eu era adolescente, eu trabalhava fazendo bico num jornal na cidade de Monte Alto que chamava-se, não sei se ele existe ainda hoje, O Imparcial. E na época o dono do jornal era o Carlos Augusto Nunes, famoso Guto, que era o apelido dele na cidade. E o Guto sempre falava, a gente tem que ser imparcial. E aí eu fui procurar saber o que era essa palavra. Entendi que imparcialidade é não escolher um lado e olhar os fatos como eles realmente são. Não é fácil, que a gente sempre acaba dando uma puxadinha devido a cada um de nós termos uma visão de mundo diferente. Mas buscar a imparcialidade é importante numa leitura de oráculos, e eu procuro fazer ao máximo para mim e para os meus clientes. Feliz 2026, até o próximo vídeo, luz e paz.